Seja bem-vindo à segunda aula. Nessa aula eu queria que você olhasse o handebol de areia pelo prisma da filosofia e das regras. A gente fala muito de filosofia nesse esporte porque realmente é uma filosofia diferente, é um jogo voltado 100% para o fair play, para o jogo limpo. E aí você vai entender ao longo do curso e iniciando agora pelas regras, por que a gente fala tanto disso. Tá bem? Eu queria te mostrar algumas coisas. Primeiro de tudo, eu tô partindo do pressuposto que você sabe basicamente as regras do handball. Porque o handball é um esporte que todo mundo passou pelo colégio e na educação física, na faculdade, ele é um esporte obrigatório. Então eu imagino que você já tenha visto o handball. Se você não está familiarizado, também não tem problema, porque eu vou falar das regras comuns entre o handball e o handball de areia para que você se situe inicialmente. Então, primeiramente, o objetivo do jogo é fazer gols. A mesma regra do handball de 3 passadas e 3 segundos com a bola é mantida na areia, então isso não muda. Outra coisa que não muda é o drible, também conhecido como kick. Se você conseguir na areia, o que não é muito fácil, também está valendo. E o handball de areia tem um jeitinho especial de fazer o drible que eu vou te ensinar lá na aula de fundamentos lá na frente. Não se preocupe. As substituições ilimitadas que fazem do handball um jogo extremamente dinâmico, fazem do beach um jogo mais dinâmico ainda, você vai entender por que já já. Os goleiros e a área de gol funcionam da mesma forma, apesar de ter formatos diferentes. Dentro da área somente o goleiro pode jogar, e em atitudes defensivas ele pode usar o corpo inteiro, então ele pode usar os braços, a cabeça, o tronco e até mesmo os pés, sem problema nenhum, desde que seja para defender a bola. A última semelhança que eu vejo é o tiro de lateral, que a regra do handball prevê que pelo menos um dos pés tem que estar pisando na linha para que seja cobrado, uma coisa que também é amplamente conhecida aí pelo pessoal da educação física e do handball de quadra. Mas isso não caracteriza o beach handball. O que caracteriza são as diferenças entre o indoor e o beach. E aí que eu quero que você preste bastante atenção. Se você nunca teve contato com o beach handball, é legal anotar. De qualquer forma, esses slides vai estar o PDF aqui embaixo na plataforma, você vai poder consultar sempre que você quiser, não precisa se preocupar. Mas são detalhes importantes para você entender o esporte. Primeira coisa, o beach handball ele funciona numa quadra bem reduzida, são 27 metros contra 40 do indoor. Então 27 metros é um espaço que muito mais lugares vão ter acesso, você pode inclusive adaptar isso sem problema nenhum para categorias menores, tem gente que faz com quadra menor e é bem razoável. O número de jogadores, enquanto no indoor são 7 em quadra, 6 mais o goleiro, no beach são apenas 4 em quadra, também com relação ao fato da quadra ser menor, faz todo sentido. 3 jogadores de linha e um goleiro. O tempo do jogo, enquanto no indoor são 2 tempos de 30 minutos com placar corrido, no beach são 2 sets de 10 minutos com placar interrompido, ou seja, tem o vencedor do primeiro set e o vencedor do segundo set. O tiro de saída no handball é feito através de sorteio, enquanto no beach ele é feito com tiro de árbitro, aquele levantamento da bola parecido com o que acontece no basquete. O famoso tiro de 7 metros do handball no beach, ele é tiro de 6 metros, ele é cobrado da linha da área mesmo, não tem muita diferença, só a distância que muda um pouquinho. Bom, a principal diferença entre o handball e o handball de areia é a assimetria do handball de areia. Ou seja, o handball é um jogo de igualdade, jogam 6 contra 6 na relação de ataque e defesa. Até recentemente a Federação Internacional mudou a regra do handball, trouxe uma regra do beach para o handball, que é o goleiro linha, e está funcionando bem, muitas equipes têm usado, é um artifício fundamental hoje, principalmente quando uma equipe toma 2 minutos para tentar dar uma equilibrada no jogo. Essa é uma regra da areia, só que na areia a gente joga o tempo inteiro em superioridade, então são sempre 4 contra 3, e na aula de dinâmica do beach handball você vai entender como funciona isso melhor. Por enquanto eu quero que você tenha a noção de que o beach handball é a única modalidade coletiva que eu conheço que joga em assimetria. O handball de quadra é um esporte de bastante contato físico, é um esporte que pela frente é permitido golpear, segurar,
enquanto no indoor você não pode nem empurrar, nem golpear a pessoa, você pode simplesmente usar o seu corpo para defender. Você não pode atacar o atacante como a gente faz no handball. Então o beach ele é um jogo bem mais tranquilo com relação ao contato físico. A exclusão, o famoso 2 minutos do handball na areia, ele é apenas uma troca de posse, até porque o jogo é bem mais curto, né? Um jogo de 10 minutos. Então, quando você faz uma falta mais grave, você é excluído do jogo por uma posse de bola. Se a bola está com seu time, quando seu time perde a posse, você já pode voltar e vice-versa. Um conceito bem simples. Outra diferença gritante é a possibilidade de fazer gol de 2 no handball de areia, que você vai compreender melhor mais pra frente, porém é um diferencial muito grande, enquanto no handball somente gols de 1. Enquanto no handball de quadra, as substituições são feitas metade da quadra para cada time, somente no centro ali da quadra. No handball de areia, cada equipe fica com um lado da quadra para substituir. Isso favorece muito a dinâmica do jogo, no sentido de ter um time para atacar e um time para defender. Você vai também compreender melhor na próxima aula. E a possibilidade de empate, que no handball, se empatar, empatou, e no beach handball é impossível empatar. Quando empata, obriga que haja um desempate, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá bem? Essas são as principais diferenças entre o handball de quadra e o handball de areia. Agora a gente vai dar uma olhadinha na quadra para você ver como que ela é diferente. Então essa é a quadra do beach handball, você vai reparar que ela é toda retinha, praticamente retangular. Você só precisa de 4 linhas para fazer uma quadra dessa funcionar. As 2 linhas laterais e as 2 linhas da área. Com essas 4 linhas funcionando, você já consegue montar uma quadra. Você vai ver lá no PDF que tem as distâncias certinhas, oficiais, tem toda a metragem para você ter a referência da regra, tá? Mas isso, como eu falei, é fácil de adaptar também se você tiver menos espaço ou estiver trabalhando com a garotada mais nova, não tem problema. Vamos lá. Como eu falei lá atrás, gols que valem 2. Que gols que valem 2? Os gols simples do goleiro e do especialista. No beach handball, o especialista é o goleiro linha, é a pessoa que ocupa o lugar do goleiro para fazer o ataque com a camisa de goleiro. A gente chama de especialista, alguns lugares chamam de coringa, mas na regra mesmo é especialista. Então os gols deles, simplesmente qualquer tipo de arremesso, já valem 2 pontos, não precisa fazer nada. Os outros jogadores precisam fazer um gol de 2, tem que ser através de um giro 360, que em Portugal eles chamam de pirueta, aqui no Brasil a gente chama de giro. Um arremesso em aérea, ou seja, receber a bola no ar e lançar antes de tocar o chão, ou um arremesso de costas, que já é muito mais raro de se ver. Teoricamente, se arremessar de costas sem olhar para trás, vale 2, é uma convenção da EHF, mas não é nada muito comum. Além desses, todos os gols de penalidade, ou seja, do tiro de 100 metros, também valem 2 pontos. Em caso de empate no set, é levantado um novo tiro de árbitro e a gente vai para o Golden Goal, gol de ouro, que qualquer gol vale, basta fazer 1 ponto. E se cada equipe ganhar um set, a gente vai para um shootout, que é uma espécie de pênalti em movimento do beach handball. Não se preocupem com isso ainda, porque a gente tem um módulo inteiro sobre desempate, que eu vou mostrar para vocês cada detalhe, cada estratégia que se usa quando está numa situação de golden goal e quando você vai para o shootout. Essas são as principais regras que você precisa entender para a gente poder avançar com o curso. Se tiver qualquer dúvida, não deixe de me escrever, eu pessoalmente faço questão de responder. Parabéns por ter chegado até aqui e vamos para a próxima. Tchau, tchau!